Efésios capítulo 2, versículo 1. O versículo 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Essas são revelações paulinas, né? A gente fala. Deus mostrou para Paulo a posição que Deus nos colocou, aquilo que Ele nos concedeu. E o versículo 1 diz: Ele vos deu vida. Nós estávamos mortos nos pecados e delitos. Quando Adão pecou, e o pecado entrou no mundo, o pecado transmitiu a todos. E aí, o homem se tornou mortal. E a destruição entrou na raça humana. O controle do espírito se perdeu. E o homem passou a andar governado pela sua própria carne, pela sua natureza, pelos seus pensamentos. E isso tudo andava contrário à vontade de Deus, contrário àquilo, o propósito que Deus criou o homem. Quando Deus criou a gente, Ele criou com um propósito de vida, um propósito de ações. Ele criou para o homem ser de uma forma, e essa forma foi corrompida pelo diabo. E todos aqueles que não têm Deus, que não têm Jesus, andam dessa forma, governados pelos próprios pensamentos, governados pela sua natureza, pelo seu desejo. Mas Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para que nós fôssemos restituídos espiritualmente à posição da qual Deus nos colocou. Então, veja que João 1,12 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem seu nome. Pois pensa lá, ser filho de Deus. Aqueles que estão longe de Deus são criaturas de Deus. Pois nós agora já não somos mais criaturas. Não somos só criaturas, somos filhos. E como filhos, junto com a filiação vem um pacote de coisas nas quais Deus nos quis dar. E essas coisas, a gente põe nome, chama promessas de Deus, né? As promessas, aquilo que é nosso por direito, por herança. Mas veja que Deus não criou um plano para salvar apenas um homem, não dois. E não criou um plano para separar. Eu quero esse aqui, aquele ali não, esse aqui sim, esse aqui não. A decisão passou a ser do próprio homem. Você decide. Deus criou você com livre-arbítrio. E Ele não vai tirar isso. Você decide as coisas. Ele te ajuda, Ele faz tudo, mas você que decide. Se vai querer andar com Deus ou não. Se quer Jesus ou não.
É por isso que a gente prega o evangelho às pessoas. A gente ora para que Deus toque o coração delas, para que elas queiram Jesus. Porque aqueles que não querem ou vivem lá fora, vivem governados pelos próprios pensamentos. E esses pensamentos não vêm de Deus. Não, o desejo do coração, da natureza humana, não conduz o homem a Deus. Pelo contrário, conduz o homem a cada vez mais se afastar de Deus. É por isso que cada dia que passa, mais barbaridades a gente vê, né? Quando a gente pensa que a loucura da raça humana chegou num certo nível, você descobre outras coisas que outras pessoas fazem e não há limites, porque a maldade cresceu muito, né? Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é para isso que nós estamos aqui. Para fazer manifestar ao povo, aos homens, o poder de Deus, a escolha de ser filho de Deus. As pessoas não querem Deus porque não conhecem. Quem não optaria por ter uma vida melhor? Por ter uma vida de sucesso? Por ter paz? Por ter garantias de vitórias e vitórias? E depois de morar no céu. Então existe um plano diabólico que cega o homem. Os homens são cegos, eles não conseguem ver Deus. É para isso que servem os filhos de Deus. Para quebrar estas prisões, esses grilhões, e fazer chegar o reino de Deus aos homens. É por isso que Jesus falava na rua. Você lê na Bíblia, raramente você vê Jesus pregando no templo. Ele pregava na rua, para o povo ouvir. Libertar as pessoas. Então veja que esta prisão é uma prisão demoníaca. O homem vai para o inferno porque ele decide ir, quando ele não quer Jesus Cristo. A decisão é do homem, mas o diabo vive o conduzindo para isso. Ele lhe mostra coisas que parecem serem boas, mas não são. E a Bíblia diz que o homem, para ficar livre disso, sair desse comando espiritual maligno, ele tem que estar ligado em Deus, senão ele fica debaixo do jugo do diabo. Há um comando, uma orla espiritual que conduz os homens ao inferno, através de cegá-los para não ver Jesus, através de conduzi-los para que eles façam uma série de coisas que são contrárias à palavra de Deus. E essa corrente maligna acomete a todos. Querendo ou não, as pessoas estão debaixo dela. É por isso que Paulo fala em Gálatas 5,16: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque essas ondas espirituais, elas se baseiam muito no desejo interior do homem. O diabo coloca no seu coração, no seu não, das pessoas lá fora, e na mente, o desejo de fazer coisas erradas, ideias escandalosas, e os convence disso. E eles fazem. A parábola da semente, em Marcos 4, que Jesus diz que quando a gente semeia a palavra, uma parte vem as aves e comem, é isso. Você semeia a palavra, o diabo rapidamente arruma uma forma de roubar essa palavra. Porque o diabo não tem medo da nossa palavra, tem medo da palavra de Deus, porque é ela que funciona. E ele sabe que Deus nos guarda, Deus nos protege. Então você está lá fora pregando, não pode fazer nada com você. Aí você semeia aquela palavra, Deus vem e ele arrumar estratégias. A Bíblia é cheia demonstra uma série de estratégias que Satanás usa para nos destruir. Mas veja que todo homem que peca, que anda no pecado, está destinado à morte. É por isso que a Bíblia fala no versículo 3,
no 2, que éramos filhos da ira, não é isso não? É o 3. Ele fala assim, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, porque destinados à ira de Deus, ao castigo eterno. Romanos 6,33 diz que o salário do pecado é a morte. E aqueles que andam no pecado estão destinados ao dia da ira de Deus, né? Deus é muito bom, não é? Não é? É o ser mais poderoso, é o próprio amor, né? Mas a gente nunca pode esquecer que o período da graça tem prazo de validade, né? Você compra um produto, não compra? Uma bolacha, que não tem um prazo de validade. Aquilo lá é bom até aquele período, dali para frente, né? Já não é bom para você. Então, o período da graça também tem prazo de validade. E o dia que ele findar, nós veremos a ira de Deus. Nós não. Aqueles que ficarem vão ver a ira de Deus. Porque Deus é muito bom, mas Ele pode ser o terror supremo. A gente nunca pode esquecer isso. Porque basta Ele não lhe conduzir ao céu, seu destino será o inferno. O pior castigo, o pior terror que um homem pode ter. É o que a Bíblia diz. Então, o que a gente tem que fazer? Não só lutar pela nossa salvação, mas também pela dos outros. E como é que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente nunca pode esquecer das coisas que Deus fez para nós. E da posição da qual Ele nos colocou, porque senão o diabo vai te dizer todos os dias que você é um derrotado. É que você é um destruído. E que você não vira nada. E que você não consegue nada. E que tudo não dá certo. E não adianta você tentar nada que não vai nada para frente. É isso que o diabo vai querer lhe mostrar. Com coisas, com obras. Coloca pessoas para dizer para você. Enquanto que a palavra de Deus fala tudo ao contrário. No versículo 4, ele diz a primeira coisa. Deus, que aquele que é rico em misericórdia, por causa, a misericórdia é a consequência do grande amor que Ele nos amou. Olha o grande amor, amor supremo. A misericórdia de Deus, né? Todo mundo conhece, Lamentações 3, 22, 23, não conhece? As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Ela renova toda manhã, né? Grande é a fidelidade de Deus. Quando você acorda de manhã, a misericórdia de Deus renovou de novo. Todo aquele que você fez errado, já pediu perdão a Deus, Deus já perdoou, já te levantou de novo e já te pôs no caminho de novo. Amém. Mas o diabo às vezes quer falar para as pessoas que Deus é mau. Ora, agora você fez isso, então agora acabou. Agora acabou. Não tem mais jeito. Mas isso é balela. É conversa. Porque todos os dias tem jeito para você. E se você não acha o jeito, Deus tem o jeito para você. Se você acha que sua causa não tem solução, Deus tem solução para tudo. O que é impossível para o homem, para Deus é possível. E esse é o nosso Deus. E a Bíblia diz que no versículo 5, que nós estávamos mortos nos pecados. Mas quando Deus trouxe a vida de Jesus, quando Jesus ressuscitou, não foi só Jesus que ressuscitou. A Bíblia diz que a vida, a nossa vida, foi juntamente com Cristo. Junto com Jesus. Quando Jesus ressuscitou, você também foi ressuscitado. O direito da ressurreição, da morte espiritual, passou-lhe ao direito de ter a vida espiritual. A Deus restaurar a sua posição de autoridade, a posição de filho, a posição do qual é destinado aos filhos de Deus. E veja que Efésios 1:20, ele fala que
quando Deus exerceu a suprema grandeza da força do seu poder, Ele exerceu em Jesus Cristo para o ressuscitar dos mortos, não é? O fazendo sentar à direita de Deus. À direita de Deus. Onde está Jesus? À direita de Deus. Então veja, que quando você for ressuscitado também, quando você recebe Jesus, você passa à direita de Deus, junto com Jesus. Acima dos principados, acima das potestades, acima dos anjos. Acima dos anjos também. Porque Salmo 91 diz que Deus dá ordem aos teus anjos para que eles nos guardem em todos os nossos caminhos. E eles nos sustentam para a gente não tropeçar. Hebreus 2 diz, 2:5, que não foi a anjos que Deus destinou o governo do mundo vindouro, mas foi para os seus filhos. Então veja que para você, às vezes o diabo mostra que você não é nada, mas para Deus você tem valor. E valor alto. Porque Deus não deu o filho dele para morrer pelos demônios, deu. Quando o diabo pecou, Deus fez um plano para salvar ele, não. Mas para nós, fez. Porque Deus nos ama. E Deus criou o inferno, não foi para os homens, foi para o diabo. Só vai para lá quem quiser ir. Então veja que a gente precisa saber que a salvação é de graça. Você não tem como comprá-la com dinheiro. Vai comprar a salvação como? Não. Com dinheiro não se compra. Ela é de graça. Deus dá para todos. Deus destina ela pela bondade, pela sua promessa. Então, como que eu recebo salvação? Quando eu recebo Jesus, João 1,12 diz isso. Quando você recebe Jesus, você recebe a salvação. E esta é apenas uma promessa de Deus. A promessa, a maior promessa de Deus. A mais importante. Aquela pela qual Jesus morreu. Jesus morreu para você ser rico. Não é para isso que ele morreu. Mas você diz assim, mas se eu estiver ligado em Jesus, a gente não começa a enriquecer? Começa. Porque Deus é assim. Se você encostar nele, ficar muito próximo de Deus, sabe, Deus sempre tem sucesso em tudo que ele faz. Então, se você encostar muito nele, começa a ter sucesso em tudo. E você trabalha, não trabalha? Não tem negócio? Então, o sucesso entra nos negócios, então começa a enriquecer. Deus manda as pessoas te abençoarem. Mas não é a causa. Jesus não veio morrer aqui para você ser rico. Ninguém vive sem dinheiro, vive? Não vive. Mas você tem que ter o foco na sua salvação. O resto é resto. É bom? É bom. Quem que não quer? Você quando compra um carro, não compra o carro por causa do ar-condicionado, ou compra? Alguém aqui compra um carro? Eu vou comprar uma BMW, porque tem um ar-condicionado muito bom. Compra? Não, você compra um carro porque você quer andar. É igual Jesus. Você compra um carro, ele deu um carro para você se locomover, mas esse carro pode ter ar-condicionado, pode ter banco de couro, pode ter assento reclinado automático, pode ter Bluetooth, né? São acessórios. Então, todas as bênçãos de Deus são acessórios, mas desde que você tenha o carro. Porque não adianta nada ter ar-condicionado, ter banco de couro, ter tudo e não ter carro para andar. Não sai do lugar. E para isso você tem que estar com foco na salvação. E não só na sua, mas você tem que visar as dos outros.
Atos 1:8 diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então você vai ser testemunha em Jerusalém, é onde eles estavam. Judéia, próximo. Samaria, próximo também. E depois os confins da terra. Então você tem que começar a obra dentro da sua casa, dentro da sua família. Lutando por aqueles que você ama, que está ao seu redor. Então quando você consegue vencer isso, você começa a anunciar para os outros também. Você não ama teus filhos? Seu pai, seu tio, seus primos? Então por que vai deixar eles aqui e ir tudo para o inferno? Nada. Você tem que ir para o céu, tem que levar eles junto com você. E isso a gente faz lutando com as armas espirituais. Então, você precisa conhecer o que fala aqui, ó. O versículo 6 fala que Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais com Jesus Cristo, à direita de Deus, para mostrar os séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Suprema riqueza da graça de Deus. Ela é suprema. O que é a graça de Deus? É a bondade de Deus? É o favor? Não é? O favor de Deus é gigantesco. É por isso que você tem autoridade. É por isso que você tem unção de Deus. Tem que se revestir. Tem que conhecer aquilo que Deus tem para nós. E tem que focar isso. Se você não focar isso, o diabo rouba. Você perde as coisas de Deus. Fé é algo que se constrói e dá trabalho. Não é fácil. Você recebe Jesus, sai orando para os enfermos, eles ficam curados. Você fala palavras proféticas, acontece. Porque tem que ter fé. E a fé vem pelo ouvir, por ler, por meditar. Eu vi os homens de Deus orar pelos enfermos, eles ficarem curados, vi as pernas crescerem, vi um mundo de coisa. E eu pensava assim, isso aí é muito difícil. Pois um dia eu escutei um homem de Deus dizer assim, ó, olha lá, a Bíblia diz que os sinais seguem aos que creem. Você não crê? Então os sinais têm que seguir você também. Aí eu pensei assim, espera lá, se esses homens fazem isso, eu também tenho que fazer. Eu sou servo de Jesus, eu acredito em Jesus. A primeira vez que fui orar para uma mulher, nem orei. Era uma mulher de um pastor. E estava deitado no leito, no hospital de Barretos, na unidade 2, cheia de metástases, com câncer de mama, já terminal. O chefe, na época, então, era um residente. O médico-chefe do plantão me chamou e falou, olha, vamos avisar a família que não tem mais jeito, já foi. E nós chamamos a família e contamos tudo. E a mulher estava lá, deitada, ictérica, já toda... Para quem conhece, ela estava com insuficiência renal, tinha uma insuficiência hepática, desenvolveu uma insuficiência renal por causa disso. Já não dava mais nada para ela, porque não tinha prognóstico. Bom, mas então um dia eu falei para aquela mulher assim, ela me perguntou como que eu estou, bem fraquinho. Como que eu estou? Eu falei, tem duas formas. A primeira vez que eu falei com uma mulher, duas formas, mas como? A forma que Deus te vê e a forma que eu vejo. Então eu lhe falei, ela perguntou para mim, qual é a forma que Deus me vê? E eu falei, Deus vê você curada. Deus vê você sem doença. Deus te vê cheio de saúde. E Deus te vê normal, andando, forte, sem câncer.
Ela falou assim para mim, e como você me vê? Eu falei, não interessa. Porque eu falei para ela assim, se a Bíblia dizer que a parede ali é preta, ela é preta. Ah, mas eu estou vendo branco, mas não é branco, é preto. Você está vendo errado. Porque Deus é que sempre tem razão. E eu disse para ela, se Isaías 53, 4, 5 diz que você está curado, você está curado no nome de Jesus. Ela conhecia a palavra de Deus, eu não sabia quem era aquela mulher. No segundo dia, ela me perguntou, disse a mesma coisa. E sabe que coisa engraçada? Ela começou a melhorar. E foi melhorando, melhorando. No quarto dia eu fui embora, não vi mais. 2 meses depois, estou andando na rua, uma mulher magrinha, arrumadinha, me para na rua. O senhor lembra de mim? Eu não lembrei. Ela estava toda demasiada, equitérica, tudo. 2 meses depois, uma senhora magrinha, tudo bonitinha, arrumada, tudo. Eu não lembrei. Ela se identificou. Ela falou para mim assim, sabe, eu sou pastor da igreja, tal lugar. Mas eu então não acreditava no que Deus me dizia. Eu pensava que acreditava, mas eu não acreditava. É por isso que eu estava lá morrendo. Mas Deus mandou um homem para me lembrar quem eu era. Então, quando você me falou, eu resolvi acreditar no que Deus disse. E olha o resultado. Está aqui. E eu nunca mais esqueci disso. Eu não orei para aquela mulher. Eu só falei para ela quem ela era em Cristo. E ela acreditou. E Deus a curou. Então você tem que saber quem você é em Cristo. Porque senão você fica passando perrengues por aí, fica passando problemas, coisas que Deus já lhe destinou à vitória. A gente começa vencendo na vida própria. Depois para vencer as coisas dos outros, as guerras dos outros. E hoje, glória a Deus, Deus me abençoa muito. Eu ponho a mão sobre os enfermos, eu fico curado. E não é só eu, está cheio de gente assim. Outro dia eu disse em Barretos assim, sabe por que você não cura os enfermos? Ninguém respondeu. Foi porque você não ora por eles. Sabe por que você não ora? Porque você não acredita. Não acredita que Deus vai curar através de você. Porque você não sabe muito bem quem você é em Cristo. Quem Deus te fez. A sua posição à direita de Deus, destinado como herdeiro de Deus. Você é cético, só acredita no que vê. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois teve uma irmãzinha lá, ela tinha síndrome do pânico. Foi para a igreja, a Lívia que foi buscar lá no hospital, internada com síndrome do pânico refratária. Ali foi lá, orou para ela, ela ficou curada. Foi para a igreja. Chegou na casa da mãe dela, depois desse dia. E a mãe dela estava deitada na cama chorando. Que não aguentava de mais dor. E naquela semana, acho que foi 2 ou 3 vezes para o hospital com dor. Ia medicada, ficava lá 6 horas, 8 horas e ia embora. E ela estava com dor. E ela lembrou disso. Aí sabe o que ela fez? Ô mãe, se a senhora acreditar, eu vou orar para a senhora. Mas só acreditar que Jesus pode curar a senhora. E a mulher chorando de dor, né? Nunca viu Jesus nada, nem sabe o que é. Chorando de dor, acredita em qualquer coisa. Ô minha filha, então ora aí, qualquer coisa você faz para mim que eu não aguento mais. E ela foi e impôs a mão na mãe dela e orou. E ficou curada. Na hora. E ela deu um mundo de glória a Deus. Sentou, né? Deu 10 minutos e virou, mãe, só está com dor, não? Não, minha filha, eu fui curada. A mãe dela chorou, né? Na hora que ela foi embora, ô mãe, e aí, só está com dor ou não? Não estou, minha filha, fui curada. Foi embora para a casa dela, ligou de noite. Mãe, e aí? Estou sem dor.
Acordou cedo no outro dia e ligou de novo. Mãe, minha filha, para de me ligar por isso. Já falei que estou curado, não tem nada mais. E nunca mais teve dor. Ela acreditou, era nova na fé, não conhecia nada. Mas Deus curou a mãe dela através dela. Então a gente precisa saber quem a gente é em Cristo. Quando não, você não exerce autoridade, não exerce fé. E as coisas não acontecem. Se você vê os homens de Deus fazendo as coisas, e elas acontecem, isso não é só para nós, é para você também. Mas você precisa saber isso. Veja que Jesus fala, no versículo 8 ele fala da salvação, né? A salvação é pela fé. Não vem de nós, é dom de Deus, porque é dado por Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Mas olha que engraçado. Embaixo fala assim: nós somos o quê? Feituras, criados em Cristo Jesus para boas obras. Tiago 2,20 diz que a fé sem obras é morta. Você não é salvo por obras, mas se você não fizer nada, acaba por matar a sua fé. Acaba por morrer. Entendeu? Se você não começar a agir com as tais boas obras que Deus criou para você, a sua fé vai morrer. Então, quais são essas boas obras que Deus... Olha, a Bíblia diz que Deus preparou para nós. Você tem um mundo de boa obra preparada por Deus para você executar. Você quer fazer uma casa? Pega uma planta, não é? Contrata um empreiteiro e dá lá para ele, não é? É ou não é? O arquiteto não monta nada, não faz nada, mas ele desenha tudo e dá o serviço para o homem. Então, nós somos igual o empreiteiro, né? Pega o projeto de Deus e executa. É isso aí, as boas obras. Só que essas boas obras estão aí para você libertar o vizinho, para você levar a salvação para todo mundo, para você curar os seus filhos, seus amigos, os companheiros de trabalho, as pessoas que você não conhece, para você ter a palavra profética, falar as coisas em existência na vida das pessoas e elas acontecerem. E mais um mundo de coisa. Prosperar, ser bênção para os outros, entrar nos lugares onde as pessoas estão oprimidas e libertar todo mundo. Mas você tem que ter essa mente, tem que pensar assim, senão não faz nada. Sabe, outro dia eu estava trabalhando, e aquele dia atordoado, cheio de trabalho, e eu sou médico. E no momento, a moça me falou, o aparelho não está funcionando, o outro não está. Eu, preocupado, vem minha secretária e fala assim para mim, tremendo, fecha a porta com ela e a outra. Tremendo e chorando. Falei, doutor, eu não estou bem. Eu, até na tampa, eu correndo, não estou bem. Estou tremendo, estou chorando, não consigo dormir. Para tomar banho, me dá aquele desespero. Minha mãe tem que correr lá, meu marido tem que correr lá dentro do banheiro comigo, porque eu fui numa festa de casamento do meu primo, saí na metade da festa. Minha vida acabou. E faz 6 anos que ela passa mal e sai. Eu nunca prestei atenção nisso. Mas esse dia, diante de uma situação dessa, o que você faz? Para tudo para escutar, né? Eu falei, faz 6 anos que você tem isso, não faz? Eu falei, faz. E eu pensei assim, pensando, como médico, você precisa ir no psiquiatra. Ir depressa. Liga para sua mãe, manda agendar lá na saúde mental para tratar você, que você está...
Você está muito pior. Desse jeito que você está aí, está muito pior. E eu matei a charada. Falei, faz 6 anos que você sai assim. Eu estava achando que você estava com manha. Agora que eu descobri, é uma doença. E ela tremia e chorava. Falava, ó, minha vida acabou. Vim trabalhar hoje, não sei que jeito. Eu estou vindo trabalhar, não sei que jeito. Já faz muito tempo. Eu falei, ó, liga para sua mãe. Então, urgente. E ela ficou ali do meu lado. Eu consertando e ela não saía. Ficava ali. Aí eu levantei assim, deu um clique em mim e falei, pera lá. Eu sou médico, mas também sou servo de Deus. Eu falei assim, ó, agora eu não posso, eu estou ocupado. Mas se você esperar uns 15 minutinhos, eu tenho a solução para você. Ela falou, ó, eu espero qualquer tempo que você quiser. E eu saí, fui resolver o tempo, voltei para ela. Falei, agora você vem aqui. Aí eu falei para ela assim, médico não vai curar isso aí. Só vai tratar, segurar, melhorar, mas curar não vai. Agora eu conheço um que cura. E eu preguei para ela. E eu orei para ela receber Jesus. Aí eu impus a mão e mandei aquela doença embora. E ela de frente para mim. E eu continuei. E agora, como é que você está? Ela falou assim, tirou um peso de mim. Está melhor? Eu falei, tô. Aí eu falei assim, e como é que está lá na frente? Ó, tá difícil, precisa fazer isso, fazer aquilo. E continuou me contando o serviço. Falei, como é que você está? Na realidade, eu estava conversando que eu queria ver, porque eu vi Deus fazer um milagre, eu queria ver ele concluir. Aí ela esticou a mão assim, a mão sem tremer. Eu falei assim, como é que você está? Esticou a mão, tá vendo? Acabou o tremor. Eu falei, quanto você melhorou? 70%. Eu falei, pronto. Aí ela riu assim, né? 70%. Falei, bom, já dá para trabalhar, pode voltar lá então, que Jesus já te curou. Aí eu catei o telefone, ela me ligou, falou, ó, Dona Maria queria falar com você de novo, daquele pedido de guia, não sei o quê. Eu falei, de novo, Dona Maria, não me dá sossego. Ela soltou uma gargalhada lá de lá. Eu falei, Deus te curou, né? Glória a Deus. Está lá na igreja agora, ouvindo a palavra de Deus, pegando isso tudo. Todo dia chega lá, está rindo, sorrindo. Então é isso. Você tem que estar trabalhando, mas tem que estar atento. Porque vai ter momentos que alguém vai te pedir socorro espiritual e você lá vai deixar de ser o balconista, vai deixar de ser o engenheiro, vai deixar de ser o médico, vai deixar de ser o vendedor para ser o apóstolo, para ser o profeta de Deus, para ser o servo de Jesus ali no momento, a executar a obra de Deus, salvar aquela vida e tocar o barco para frente. Amém?